Bom dia com Jesus. A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 10, do 1 ao 8. Vou ler. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, certa hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 homens dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. E a história, você pode ler depois todo o capítulo 10. O que vai acontecer? Simão está orando e Deus fala com ele. 2 homens vão bater aqui na porta, eu os enviei, vá e não duvide de nada e não questione nada. Por quê? Porque Simão era judeu e os judeus não se envolviam com outras raças, com outros povos. Eles acreditavam que a mensagem do evangelho, que Jesus veio só para os judeus, todos acreditavam nisso. E aí quando ele chega lá, ele já vai falando, né? Vocês sabem que a gente não se mistura com outras raças e tudo, mas Deus me mandou vir e eu vim o que vocês querem. E aí Cornélio explica tudo isso, que estava orando e um anjo apareceu e mandou chamar Pedro. E Cornélio fez tipo uma célula. O que é uma célula? Um GC, um grupo de crescimento. É as reuniões em casa, né? Como era antigamente, como era no Novo Testamento, como era nas igrejas primitivas. As reuniões elas eram no templo e nas casas. Então, Cornélio já inaugurou ali uma célula. Ele chamou todos os familiares e amigos. E aqui diz claro, né, no versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, não era só ele que acreditava em Deus, que orava com frequência. Infelizmente, nem todos os crentes têm essa frequência, né, esse tempo com Deus contínuo, é se sobrar tempo, né? Mas aqui mostra que um homem que ainda não tinha o conhecimento total de Jesus, do caminho, né, que era Jesus, ele orava de contínuo e era um homem de fazer muitas ofertas, de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo, era um homem piedoso. Mas o interessante é que com tudo isso, com todas essas qualidades, o que a gente vê aqui com clareza? Que Deus manda um anjo falar com ele, porque ninguém se engane. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar um dia diante de Deus sem esse caminho que é Jesus, sem confessar Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro caminho. Uma vez eu escutei e achei muito interessante uma pastora dizendo que todos os caminhos levam a Deus, sim, para julgamento, mas como Pai, só Jesus. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor recebem o direito de serem filhos de Deus. O tudo mais são criaturas. Fomos criados por Deus. Mas aquele que entende que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor, que aceita isso, que confessa Jesus como Senhor, esse sim passa a ser filho de Deus. E como filho de Deus, passa a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E esse sim, se permanecer nesse caminho de salvação, de busca contínua, de andar em todas as direções do Pai, esse será salvo. Porque não é simplesmente aceitar e acreditar, porque a Bíblia diz que o diabo crê em Deus e estremece. Então muita gente diz, eu creio em Deus, sempre tem um Deus, mas não é crer da boca para fora, porque a fé sem obras é morta.
Quando eu acredito, a Bíblia diz o quê? Aquele que me ama é aquele que me obedece. João 15, se eu não me engano. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Amor para Deus não é algo, sentimento da boca para fora, que hoje ama e amanhã odeia, que hoje quer e amanhã não quer, essa inconstância, que infelizmente é do homem, né? Que precisa a cada dia ser tratada, a cada dia ser reconhecida e ser revista, né? Revistar as nossas imperfeições, as nossas falhas, está sempre em correção. Então aqui está claro que não adianta ser piedoso, não adianta orar, não adianta acreditar. Tem que entender o plano perfeito que é Jesus na cruz em nosso favor. Ele se fez maldito por mim, se fez maldito por você, para que fôssemos benditos do Senhor. Mas quem não reconhecer isso e não andar nas pegadas dele, nunca verá Deus, nunca verá Deus como Pai. Vai ver um dia como juiz. Porque aqui, em Eclesiastes 12 diz, no versículo do 9 a 10, vou ler. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Então, aqui está deixando claro, segue o teu caminho. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Mas em Deuteronômio 28, Deus diz que coloca diante de mim e de você a vida e a morte. Ele ainda diz, escolhe a vida para que tudo te vá bem. A vida é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não está dizendo que é um dos caminhos, uma das opções de verdade. É a vida. A vida é Jesus. A vida está em Jesus. Fora dele estamos espiritualmente mortos. E se não corrermos para ele, estaremos completamente afastados deles. Que Deus nos livre dessa tragédia. Porque eu sempre digo, a não ter Jesus, a morrer sem Jesus, era melhor não ter nascido. Essa é a verdade. Porque tudo é do jeito dele, porque ele criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas pelo seu poder e tudo é do jeito dele. A palavra é clara, né? O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, quando estava ali orando no Getsemane, ele orou 3 vezes, Pai, se possível de mim, passa esse cálice. Porque ele sabia que na cruz ele ia carregar toda a nossa injustiça, toda a nossa maldade, toda a nossa perversidade, toda a nossa tendência maligna, todo crime, todo aborto, toda morte, toda destruição, todo roubo, toda imoralidade sexual, todo pecado estaria sobre ele. E o Pai ia se afastar dele naquele momento. Por isso ele diz, Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque Deus é santo. E ele naquela hora ele não pôde contemplar o filho que carregou todas as nossas mazelas. Então ele pagou o preço e nem ele foi escutado ali na hora, porque ele veio para morrer por nós. O plano era esse. Mas na hora quando ele viu aquilo tudo, ele não veio como Deus, ele veio como homem. E quando ele imaginou tudo por todo o sofrimento que ele ia passar e o maior de todo se afastar do Deus que é ele mesmo, que é o Pai, ele se afastou, o Pai se afastou dele. Então, quando ele viu tudo isso, ele quis desistir. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E no meu lugar, no teu lugar. Então, é necessário que a gente entenda que não é por obras, é por graça, é pela fé na cruz, no nosso Senhor Jesus, que nos criou e nos comprou com a sua própria vida. Então, essa é a palavra que o Todo-Poderoso, que o Espírito da verdade, da ressurreição, ele possa convencer você que ainda não entendeu o plano perfeito, não entendeu o que Jesus fez na cruz em seu lugar, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que você se torne um filho de Deus e siga nesse caminho, buscando e como Cornélio, orando sempre e fazendo bem, né? Eu gosto de Salmo 37, 3, que diz: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Jesus é a verdade. E que esse seja o nosso alimento em todos os nossos dias e que um dia, naquele grande dia, possamos estar todos lá com o nosso Criador e Redentor.
Beijo no coração. Um ótimo dia.